Tem um ex-amigo do meu marido, sim, hoje em dia é ex, né? Depois de tudo que aconteceu, que eu nunca gostei dele, desde quando a gente namorava. Primeiro, porque ele sempre foi um folgado, e depois que ele era aquele tipo de amigo que ficava tentando puxar o outro para o buraco. Por exemplo, quando a gente namorava, ele ficava enfucando o Raul para o Raul sair com ele para festa, ir para bar e beber, como se ele quisesse estragar mesmo o nosso relacionamento. E depois, eu sempre desconfiei que ele tinha, sim, inveja do Raul, por causa do jeito que ele falava do Raul, das coisas do Raul. É que, assim, a família dele, do meu marido, eles têm uma boa condição financeira. Não chegam a ser milionários, podres de rico, mas têm uma condição tranquila, uma condição boa. Então, eu notava do jeito que o tal amigo falava do dinheiro da família dele. Só que o meu marido, sempre que eu falava nesse assunto, ele falava assim que eu era doida, que era ciúme da minha parte, que os dois eram feito irmãos. Ele não tinha inveja de nada dele, ele salvou a vida do Raul, porque ainda tem essa questão. Uma vez, o bendito amigo doou um pedaço do fígado dele para o meu marido, e desde então a situação piorou. O Raul colocou na cabeça que ele agora tinha que dar a vida dele para esse amigo, porque o amigo salvou a vida dele. E esse amigo, como sempre foi folgado, invejoso e mal intencionado, ele aproveitava. O que ele fazia? Ele vivia escorado no Raul. Ele vivia fazendo o Raul pagar coisas caríssimas para ele, que nem para mim, que sou esposo, o Raul pagava. Só que foi chegando um ponto que eu fui desistindo. Eu fui cansando. Tem um ditado que diz que quando a gente não pode com o inimigo, a gente junta a ele. Foi isso que eu fiz. Eu resolvi deixar esse assunto para lá e parei de falar da amizade dos dois. Quando foi em 2016, o Raul começou a colocar na cabeça assim que ele queria muito abrir uma loja de produto importado. Sabe, perfume, maquiagem, eletrônica, ele estava apaixonado. Ele já começou a pesquisar como que ele ia importar, né, lugares confiáveis que ele ia pegar produtos realmente de marca, mas que dava para ele ganhar um bom lucro também. Só que eu já sabia que ele ia correr e contar isso pro amigo, e eu não queria, porque tipo assim, isso seria um projeto a longo prazo. Cara, uma loja de produto importado tem um custo alto para abrir, não é barato. E mesmo a família dele tendo uma condição financeira boa, como eu falei, eles não eram milionários, não são. Eles não tinham condição de pegar o dinheiro e dar pra gente abrir essa loja só eles, né? Então, eu sabia que se realmente isso fosse um plano do Raul, se ele realmente quisesse abrir essa loja, a gente ia ter que trabalhar um tempo, juntar uma grana, né, para depois começar de fato a organizar a loja. Então, eu comecei a tentar fazer a cabeça do Raul, para o Raul não contar para ninguém antes de ser certo aquele projeto. E eu falava, Raul, se você contar, não vai dar certo. E eu comecei a mostrar relatos para ele da internet, sabe? Eu pesquisava pessoas relatando que estava com um projeto tudo certo já, era só finalizar, mas eles contavam para as pessoas e no final não dava certo. E eu fiz tanto a cabeça do Raul que no final eu consegui convencer ele. No final eu fiz o milagre de manter a boca do Raul fechada. E nisso a gente correu atrás de organizar, de trabalhar para poder juntar o dinheiro. Para vocês terem uma noção, a gente juntou o dinheiro 3 anos para abrir a loja. 3 anos economizando e ainda assim com a ajuda do pai dele, da mãe dele, até que em 2019 estava tudo pronto para a gente abrir a loja. Nossa loja estava prontinha, montada, era só fazer a inauguração, porque sim, a gente queria fazer uma inauguração bem bacana para dividir com a família, com os amigos, não para poder esfregar na cara de ninguém, ai, tô abrindo uma loja, para compartilhar mesmo a felicidade que a gente tava com a realização daquele sonho. E nessa altura, as únicas pessoas que sabiam eram eu, o Raul, a mãe e o pai dele. Mais ninguém sabia. Até que quando foi na segunda-feira, tipo assim, na sexta-feira já seria a inauguração da loja. A gente marcou na sexta porque era uma festa mesmo, com bebida e tudo mais. Quando foi na segunda-feira, a gente saiu para poder entregar os convites. E, gente,
Quando a gente entregou o convite da inauguração da loja para o tal amigo do meu marido, na hora ele fechou a cara, na hora a expressão dele mudou e ele falou assim: nossa, Raul, obrigado, viu? Você fez tudo escondido, tudo na calada. Que medo é esse? Você achou o quê? Que eu ia pedir emprego? E o meu marido, como era uma cadelinha do amigo, falou assim: ah, resolve com a patroa aqui, ó. Ela que não deixou eu contar pra ninguém. E aí, nessa hora, o cara deu uma risada mais irônica, mais irônica mesmo, uma risada até de maldade, e falou assim: ah, mas também com dinheiro do papai é fácil, né? Até eu ia abrir uma loja para mim também, gente, sendo que foram 3 anos na luta. Os pais do Raul mesmo acompanhou a luta que foi pra gente juntar cada centavo para conseguir abrir a loja. Na hora, o Raul murchou, sabe? Ele perdeu o brilho, eu vi que ele ficou bem magoado, chateado, mas ele não falou nada. Ele me chamou para a gente ir embora, terminar de entregar os convites. Ok, quando foi na quarta-feira, lembra, a gente entregou os convites na segunda, a inauguração seria na sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, era por volta de umas 8 horas da noite, quando o Raul chegou em casa muito nervoso. Ele disse assim que um colega deles, que é colega dele e também do tal amigo, contou para ele que o amigo estava fazendo a maior chacota da nossa loja, falando assim que as nossas coisas eram tudo falsificada, que era tudo muamba do Paraguai, que ele estava na nossa casa quando a gente chegou com a caminhonete lotada de muamba. E ele estava muito nervoso, sabe? Nessa altura ele não tinha escutado da boca do amigo, ele tinha escutado só da boca dos outros. Só que eu acalmei ele, eu conversei, eu falei assim: amor, de repente isso é só boato, de repente isso é só um mal entendido, ou ele estava brincando. Eu sabia que não. Eu sabia que era comentário maldoso, de inveja da parte desse amigo dele. Mas eu não queria que o meu marido ficasse mais magoado do que ele já estava, porque, cara, ele estava tão feliz com a inauguração da loja. Ok, passou aquilo ali, chegou o dia da inauguração, a gente abriu, foi chegando todo mundo, nossa família, amigo. Todo mundo que chegava ficava encantado com a loja, com o tamanho da loja, com a riqueza de detalhes da decoração da loja, porque a gente fez tudo inspirado em Paris. Gente, realmente ficou perfeita. Eu sou apaixonada na nossa loja. Quando foi mais tarde, o amigo chegou, já chegou ó, com a cara cheia, já bem alterado, e já chegou fazendo gracinha, fazendo piadinha de mau gosto. E eu já fiquei assim, pensando: meu Deus, não vai dar certo, né? Porque já de uma semana o Raul vem chateado com tudo que ele tá fazendo. Ele começou a soltar uma piadinha, e os amigos dele chegavam para tentar tirar ele, para tentar levar ele embora, mas ele não aceitava. E como eu disse, ele já chegou na loja alterado e ele ainda continuou. Durante a festa, ele bebendo. Até que teve um momento, ele começou a pegar os perfumes, olhar os preços e gritar: Raul, você não tem vergonha na cara não, cara? Vender réplica, vender imitação do preço de um original, como se realmente fosse perfume de marca, cria vergonha, cara. E o tempo todo ele fazendo isso. Até eu, que não tinha paciência com ele, cheguei e pedi para ele parar com aquilo, porque estava chegando cliente, estava chegando pessoas para conhecer a loja, mas ele fazia. Toda hora ele pegava um e ele fazia a mesma coisa. E cada hora que passava, que eu olhava no Raul, ele estava mais vermelho de raiva. Até que teve um momento que ele não aguentou, ele pegou no braço do amigo, puxou ele para fora e começou a falar umas boas. Eu nunca imaginei que o Raul tivesse coragem de falar aquelas coisas para amigo dele. Ele começou a falar para ele assim que ele era um invejoso, porque ele não fazia nada da vida, ele nunca tinha dinheiro, ele estava sempre quebrado, porque cada centavo que ele pegava, ele gastava com farra, e no final do mês o dinheiro dele não dava nem para pagar as contas, e ele falou, e o cara começou a alterar. E aí, nesse momento, os amigos deles perceberam que a coisa ia esquentar, que era perigoso os dois saírem no braço. Então, eles vieram, pegou o cara à força, porque ele não queria, colocou no carro e levou embora. Quando foi no dia seguinte, o amigo, sempre que eu falar amigo, eu tenho que colocar isso aqui, começou a mandar um monte de mensagem para o Raul,
falando assim que ele realmente tinha bebido muito, mas que ele lembrava das coisas que o Raul tinha dito para ele, que ele não tinha inveja de nada da vida do Raul, que primeiro, a loja, se ele quisesse, ele ia no banco, fazia um empréstimo e ele também montava uma para ele. E até a mulher, se ele quisesse, ele arrumava uma melhor para ele, que no caso ele estava falando de mim. Só que como ele viu que o Raul ignorou, o Raul não respondeu e ele realmente queria machucar o Raul, ele virou para ele e escreveu assim: ah, quer saber? Você se acha o garanhão? Então eu vou te contar a verdade, eu já peguei a sua mulher. E eu só soube dessas mensagens, eu só vi quando eu vi o Raul na nossa gaveta que a gente guarda o nosso brinquedo, se é que vocês me entendem, muito nervoso, montando, pegando. Gente, só quero deixar bem claro, ele tem porte e é para ficar aqui em casa ou na loja. É uma questão de segurança só. Mas na hora ele estava muito nervoso, muito alterado, não era para menos, né? Olha só o tipo de mensagem que o cara mandou para ele. E ele estava pegando, disse que ia atrás do amigo, ia acabar com aquela história. Eu falei, que é isso, Raul? Você tá maluco? O que você tá fazendo? Me dá isso aqui. Tomei dele e escondi. Depois eu voltei e perguntei, falei, o que tá acontecendo? O que aconteceu? E ele foi me mostrar as mensagens no celular dele. Falei assim, peraí, não é assim que a gente vai resolver essa situação, não. Vou te mostrar como que a gente vai resolver. Peguei meu celular, liguei para o advogado, expliquei para ele, mandei as mensagens para ele e a gente montou um processo contra o amigo do Raul, né? A gente entrou com calúnia, difamação e injúria, se não me engano. E é claro que a gente ganhou fácil, até porque ele não tinha como provar aquelas babaquices que ele mandou. Nunca tive nada com aquele cara nojento, nunca gostei nem da amizade dele. E para vocês pode parecer pouco, né? Ai, tudo que o cara fez, você simplesmente venceu um processo contra ele. Mas, gente, acreditem, não foi pouco. Porque para uma pessoa que vivia quebrado, vivia endividado, inclusive vivia pegando dinheiro emprestado com o Raul para pagar as contas dele, ter que pagar uma multa no valor de R$ 5.000 e mais os honorários do advogado, olha, foi muito, muito bem punido. E é assim que a gente faz. Quem não deve, não teme. Eu limpei a minha honra juntamente com a justiça. Eu fiz isso de forma legal. E o mais bizarro da história é que depois que o Raul acabou a amizade, afastou de vez dele, a nossa vida melhorou 1000%. É como se ele fosse um encosto na nossa vida, é como se ele ficasse puxando as nossas coisas para trás. Então, eu conto a minha história aqui para deixar de lição. Porque geralmente a inveja vem das pessoas que estão por perto, das pessoas que rodeiam a gente, amigo, familiar. Então tomem cuidado, fica atento e presta bastante atenção para você não confundir, porque a inveja ela não tem absolutamente nada a ver com admiração. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, mais uma história de inveja, hein? Tem pessoas que não acreditam, eu acredito super. E o que mais acontece é pessoas se escondendo atrás de eu te admiro, eu admiro isso, admiro aquilo, mas na verdade é inveja, né? A gente tem que saber diferenciar. Existe sim a admiração. Eu admiro muitas pessoas. Por exemplo, eu sou super fã da Bia Boca Rosa, porque ela começou de baixo, muito nova e fez um império. Mas eu admiro ela sem invejar o que ela tem. Agora, tem pessoas que não conseguem, sabe, separar isso, não conseguem admirar o outro sem sentir inveja. E a inveja, ela é um sentimento que, querendo ou não, ela faz mal, ela puxa a vida da gente para trás. Então vale a pena prestar atenção, né? Vale a pena saber diferenciar aí e ver com quem a gente anda, quem que a gente mantém perto, quem que a gente coloca dentro da nossa casa. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Dê seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que está passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. Se você quiser enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida.
não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência, e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!